A nossa aula de hoje será uma continuação do assunto sobre seres vivos e cadeias alimentares. Ambientes naturais. Todos os ambientes, eles apresentam seres vivos que se relacionam entre si e que dependem dos fatores não vivos. Quais seriam esses fatores não vivos? O ar, a água, o solo, as rochas, tudo aquilo que está envolvido e presente no meio ambiente. Os seres vivos, eles estão adaptados ao ambiente no qual são encontrados. Então, você tem um urso polar que ele tem um conjunto de características que lhe permite, que faz ele estar adaptado a viver em um local frio. Então, ele teria muita dificuldade se ele fosse sobreviver em um local de clima quente, como aqui no Brasil, Então, assim, cada ser vivo, ele está adaptado para aquele ambiente onde ele está, onde ele habita, onde ele mora. Os ambientes diferem entre si de acordo com os tipos de seres vivos e fatores não vivos. Então, a gente tem aqui no Brasil, uma diversidade de características naturais, Temos regiões que apresentam árvores, vegetação de porte pequeno, de porte baixo, regiões em que você vai encontrar uma maior variedade de espécies de plantas de porte mais alto, plantas que são adaptadas ao clima seco, plantas que já conseguem sobreviver melhor somente em ambiente úmido. Então, a gente percebe uma grande variedade de características naturais, e que vão ali estar delimitando a vegetação, os seres vivos, o clima de cada região. Então, a gente pode citar aqui um dos biomas, a Amazônia, que tem uma vegetação, que tem uma fauna e uma flora característica daquela região, Temos o Cerrado, temos a Caatinga, temos o Pantanal, temos a Mata Atlântica. Então, todos esses biomas, todos esses tipos de vegetação diferente, todos eles são ambientes naturais, E o que eles têm em comum é justamente isso. Todos eles apresentam seres vivos que vão se relacionar entre si e que dependem das condições do ambiente, ou seja, dependem dos fatores não vivos que são definidos e característicos de cada região. Nós vamos ter região que o clima é seco, vamos ter região que o clima é úmido, vamos ter regiões em que tem uma escassez de chuvas, outras regiões que chovem muito. Então, assim, dependendo do ambiente, você vai poder saber, quais são as espécies que são encontradas em cada região, em cada bioma. Cadeia alimentar. O que seria uma cadeia alimentar? Uma sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros. Quando nós vamos representar uma cadeia alimentar, nós utilizamos setas, Essas setas significam que um está servindo de alimento para o outro. Então, quem vem primeiro nessa sequência sempre vai ser o produtor. Os produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento. Podemos citar como exemplo as plantas, as algas. Depois dos produtores, nós temos os consumidores. Os consumidores podem ser herbívoros, podem ser onívoros ou carnívoros,
de acordo com a ordem da cadeia alimentar, o consumidor primário é o primeiro consumidor, ou seja, aquele que vai se alimentar da planta, que vai se alimentar do produtor. Então, o consumidor primário sempre vai ser um herbívoro, um organismo herbívoro. E aí, depois nós temos o consumidor secundário, que é o segundo consumidor, o terceiro consumidor, que é o consumidor terciário, o quarto consumidor, que é o consumidor quaternário. Então, dependendo do tamanho da sua cadeia alimentar, você pode ter todos esses consumidores, tá? Consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Como a gravura que está representando abaixo, né? Nós temos aqui um vegetal representando o produtor. Aí vocês observem a seta, tá? Para onde ela está apontando. Então, esse vegetal, ele serve de alimento para o grilo. O grilo é herbívoro, então ele é um consumidor primário. O grilo, ele serve de alimento para o sapo. O sapo, ele é um consumidor secundário. Ele é o animal, né, que se alimenta do grilo. Então, ele é carnívoro, não é isso? Ele se alimenta de outro ser vivo, de outro organismo. E o sapo serve de alimento para a cobra. A cobra é o consumidor terciário, porque ela é o terceiro consumidor. A cobra serve de alimento para o gavião. O gavião, então, ele é o consumidor quaternário, tá? Porque ele é o quarto consumidor da cadeia alimentar. Se este gavião morrer, os seus restos serão decompostos pelos decompositores. Quem são os decompositores? Os fungos e as bactérias. São elas, né, que as bactérias e os fungos são eles que vão decompor a matéria orgânica morta, tá? Então, os decompositores, eles fazem essa reciclagem de nutrientes. Eles vão devolver para o ambiente aquilo que foi tirado. Vão devolver gás carbônico para o ambiente, vão devolver os minerais, né? Então, é dessa forma que acontece a organização da cadeia alimentar. Os seres vivos, eles dependem uns dos outros para manter o equilíbrio do ecossistema. Pessoal, quando nós falamos da cadeia alimentar, percebemos que um serve de alimento para o outro. Ou seja, todo organismo, ele tem o seu papel no meio ambiente, ele tem a sua importância. Se você retira um organismo desse, se um organismo desse desaparece, ele vai causar alguma consequência no ambiente, porque ele pode servir de alimento para outro organismo, ele pode ter o papel dele ali naquele ambiente. Então, assim, todos os seres vivos, eles dependem uns dos outros para poder dar o equilíbrio do ecossistema. Porque se uma espécie é extinta, com certeza vai ter consequência naquele ecossistema. Então, na natureza, esse equilíbrio é fundamental, tá? Qualquer problema que afete um dos membros da cadeia alimentar pode afetar os outros que fazem parte, porque é uma ligação, um serve de alimento para o outro. E da mesma forma, nós sabemos que nas relações entre os seres vivos, temos relações que são harmônicas e relações que são desarmônicas, né? Mas, independente dessa relação ser benéfica ou não, todo ser vivo, ele é importante, tá? A interferência humana, ela pode provocar sérios problemas. Quando a gente tem a interferência do ser humano no ambiente natural,
tá? Numa floresta, num campo, num pantanal, quando ele caça, quando ele causa o desmatamento, ele vai estar causando aí o desaparecimento, né, de muitas espécies que vivem naquele ambiente, ou até mesmo causar a extinção daquela espécie.